Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo o sétimo reino da terra. Hoje nós estamos fazendo ainda a introdução. A introdução será 3 capítulos, eu não sei porquê. Eu falo demais, falo muito. Então você tem que ter paciência, tá bom? Eu usei para fazer essa introdução nessa grande série, que eu não sei quantos capítulos terão. A última eu imaginei 50 capítulos e ela terminou com 135. Os grandes profetas maiores terminou com 135 capítulos. Não sei se nós vamos tão longe, mas talvez cheguemos lá. Talvez até passemos um pouco, mas não se assuste. O importante é que vivamos um dia de cada vez. Com Jó foi assim. Ele, naquela desgraceira toda da vida dele, ele reconheceu que ele era filho de Israel. Ele era filho do novo Israel. Ele era membro do sétimo reino da terra. E a justiça de Deus foi imputada a ele. Então Jó foi contado entre os não pecadores. Porque o justo é isso. É aqueles que não serão contados com pecado. Verdade. Mas como? Se é impossível que um homem não peque? É impossível. Então como é que eu posso ser listado naqueles que não pecaram, naqueles justos? O segredo está em Jesus, o Messias. Ele nos coloca a sua vestimenta branca. E quando Deus olha para nós, Ele não nos vê em nossos pecados. Ele nos vê com o perdão que Jesus outorgou. É por isso que Ele nos chama de justo. Ele nos vê como justos. Amém? E Jó foi justiçado. Jó foi tornado justo. Porque o inimigo foi punido no final. Ou será no final dessa série aqui. Entende? E no capítulo anterior nós vimos ele reclamando de como Deus, o vigia das pessoas, estava sendo injusto com ele. Mas no final ele reconheceu e falou: eu me arrependo no pó, porque eu falei como ignorante, mas agora eu estou vendo pessoalmente a Deus. Ele teve o privilégio de ver cara a cara o vigia das pessoas, o seu mestre. Hoje nós vamos pular do capítulo 7 do Jó para o capítulo 28. Isso foi escolhido a dedo. Por que o capítulo 28? Porque o capítulo 28 de Jó, ele nos revela... Bom dia, vamos com Deus. Ele nos revela o segredo para que você seja chamado de justo. Bom dia, cavalheiro. Tá tudo bem com o senhor? O senhor quer vir cantar um pouquinho aqui para nós no nosso vídeo? Chega aqui, fala bom dia para meus amigos. Esse senhorzinho já é nosso conhecido aqui. Ele vem sempre no monte de oração que tem aqui. E ele fica cantando, assobiando. Bom dia, senhora. Agora ele vai aparecer ao vivo agora aqui no canal. Ele vai aparecer no canal Vigia das Pessoas. Ele vai fazer, porque eu sei que ele está indo para o monte cantar a Deus. Pensa que eu não sei?
Pensa que eu não ouço todo dia? É, Muito prazer, meu nome é Cícero e o do senhor? José. Ele é meu xará, porque eu sou José Cícero e a senhora? E eu tenho irmão de pai e mãe também. José Maria. Aparece aqui também, irmãzinha. Fica aqui no canal. É tanto que meu irmão também, meu irmão de pai e mãe também era Cícero. Ah, que legal, tá vendo? Cumprimenta meus irmãos aí lá no canal Vigia das Pessoas. A paz do Senhor Jesus. Amém. Manda eles dar o like. Dá o like aí. Fala lá, meu irmão, pra eles dar o like. Nós estamos falando sobre... Agora nós começamos uma série nova no canal. Vai falar sobre o 7º reino da terra. Sabe qual que é o 7º reino? O reino de Jesus. É o Messias. É isso que o senhor está cantando aqui. Todo dia o senhor canta aqui no monte. Nós fomos fazer a visita lá da irmã minha, né? A irmã Samuel falou do irmão. Sabe que a irmã Samuel mora lá pro lado do livro? Ele falou, tem um irmão que todo dia quando ele na rua subiando, parecia um passarinho. É irmão, né? Então agora o irmão está indo para o monte orar e ele vai continuar cantando. Ô meu irmão, dá uma subiada para nós aqui. Eu vou ir, viu, irmão, que eu tô... Entrar lá no canal, Vigia das Pessoas. Tá Se a senhora esquecer, pergunta pro irmão o que ele fala. Faz Deus. Deus abençoa. Ó, eu estou também no capítulo 28. Qual foi que o senhor escolheu? Nós vamos falar hoje sobre 28 de Jó. Abre aí. O meu é o 7 de Zezué. Sobre as 7 voltas do muro de Jericó que o muro caiu. Ah, entendi. Então, os muros do pecado, da maldade, já estão ruídos. Cabe a nós seguirmos o exército de Josué e obedecer o quê? Os mandamentos de Deus que fala, dê 7 voltas. E nas 7 voltas você grita. Traduzido pelo Espírito Santo, não traduzido por mim, porque eu sou um pecador. Nós somos. Que a segunda palavra é do homem e da mulher. E a primeira é de Deus. Por isso que quando o profeta Isaías falou que não choverá no correr de 7 anos também, palavra 7 de novo. Sim. Porque o 7 é um mistério, não é? O povo não quer escutar a palavra do Senhor. Aí, quer dizer, segundo a minha palavra, quer dizer, por que o profeta Isaías falou? Porque, na verdade, se ele dissesse que a primeira palavra é dele, ele estava pulando na frente de Deus. Não pode, porque quem fala é o Senhor. Hoje, o tema do assunto hoje aqui no nosso canal é o segredo da sabedoria. Onde é que está a sabedoria, o senhor sabe? Nós vamos descobrir aqui com o Jó onde está. Não é? A sabedoria? Ele começa assim, ó. A sabedoria tem que vir com conhecimento e não, escuta aí, meu irmão. Escuta aí. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata e para ouro, lugar em que o derrete. Na versão de hoje, que eu ouvi na versão de hoje, tá falando assim, ó, que os mineiros, eles vão no ventre da terra para pegar coisas valiosas. Ele pega o ouro, o cobre, não é? O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. Ele pôs fim às trevas e toda a extremidade ele esquadrinha. As pedras da escuridão e da sombra da morte transbordam o ribeiro até que junto dele habita de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. Ele está dizendo aqui, o homem chega numa montanha como essa aqui, o Monte da Oração, e ele vai cavocando em pedaços e vai esmiuçando a terra até tirar o ouro que está lá no fundo dela. Então esse aqui é o segredo para a gente descobrir o ouro que está aqui dentro da palavra de Deus. Então vai falar no final lá, mas vai chegar. Calma. Segura nosso cavalo. Então, é da terra da onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. Ou seja, em cima está todo mundo vivendo normalmente, não é? Mas embaixo os mineiros entram e tiram de lá as pedras preciosas. Você já leu isso no Jó, né? É porque... ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Do rochedo se faz sair rios e o seu olho descobre
todas as coisas preciosas. Os rios tapa e nem uma gota sai deles e tira para a luz o que está escondido. Aí ele faz uma pergunta, Jó. Eles estão correndo atrás de ouro, mas aonde é que eu vou achar sabedoria? Essa é a pergunta. Da onde ele vai achar a sabedoria? Onde é que está a inteligência? Aí, é por isso que eu estou passando aqui. Aí, as respostas começam a aparecer. Ele fala assim, ó. O abismo diz, aqui, antes do abismo, o homem não lhe conhece o valor, mas se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está aqui em mim. E o mar diz, não, a sabedoria não está comigo. Não se dará, vá com Deus. Ó, não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Daqui a pouco Deus vai responder a pergunta que nós fizemos aqui. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que a dos rubis. Está falando que ser sábio é muito bom, mas ele não respondeu ainda a pergunta. Vamos chegar que a resposta está aqui, ó, em grifo, tá vendo? Ó, a resposta está iluminada aqui, ó. Ó, não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comparar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria? E donde está o lugar da inteligência? Porque está encoberto aos olhos de todo vivente e oculto às aves do céu? A perdição e a morte dizem: eu vou ouvir falar da sabedoria, mas só ouvi. Só ouvi falar da sua fama. Deus entende o seu caminho e Ele sabe o seu lugar, porque Ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há, até embaixo da terra, dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago e trovões, então a viu. Deus viu a sabedoria. Ele a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E Deus disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Amém? Amém. Você está ouvindo, meu irmão? O segredo da sabedoria é o temor do Senhor. É isso que nos habilita para sermos cidadãos do novo reino, do Messias. Aí era Jó procurando a Deus, né? Procurando Sim, sabedoria. era Jó. E aqui no 24, Quem é que é Deus mostrando a resposta de sabeis. Nós que estamos aqui, sabeis logo tudo, ó. Aqui é sabeis logo, não é? Sim. Aí é o Jó pedindo sabedoria a Deus. E aqui o Senhor está usando nós como profeta, e sabeis logo. Amém. Olha o resultado aqui, ó. De tudo que está acontecendo no planeta Terra todo. Amém. Ó. E você precisa estar... Verdade. E você precisa estar atento, meu irmão, que nessa série, estou usando o Jó como introdução, ela vai mostrar como que se estabelece o reino de Deus a partir da entrada triunfante dele em Jerusalém. Ele montado num burrinho, lembra? Essa história vai começar aí. E aí ele foi aclamado rei. Jesus diz que é burrinho e outro diz que é uma jumenta, né? É um jumento. E é evangelho que fala que o diz é na jumenta. Mas é o mesmo. É no burrinho. Burrinho e jumento é sinônimo. É que nem o negócio do corvo. Muitos irmãos acham que corvo é urubu. E outros dizem que urubu não é urubu, não é corvo mesmo. Não, é diferente. O corvo é um pássaro. Ele é menor do que o urubu. Com mais de 20 anos eu orando no monte. Mas ele gosta também. E Deus mostrou pra mim que Deus dá o melhor pro homem e pra mulher, né? Ele dá o pior? Não dá. Como é que ele ia botar um urubu para levar a comida pro Elias no monte
Sendo que o urubu ele come carniça, coisa podre, mas coisa isso não nojenta. importa. Ainda que Aí tem fosse, que ser irmãozinho, ainda que fosse um urubu levando a comida, o urubu não ia comer. O urubu não gosta de comida boa. Ele ia chegar assim, ó, tá, Elias. Elias ia comer. Eu respondo em nome de Jesus. Você estando com a mão limpa, a comida vai ficar limpa também, né? Mas Tanto a mão você que suja nem eu. não suja a comida. Jesus falou, mas tá bom, eu gostei do Senhor, continue cantando Mas e nós vamos na continuar. realidade aí é procura o Jó procurando. Aham. Porque Jó, aí não está escrito que o Jó era profeta, né? Já que o profeta Isaías é profeta. Quer dizer, aqui tudo é Deus que está fazendo, tudo. O que está acontecendo no planeta Terra. Nessa série que nós fizemos aqui no 42. também nós comentamos Isaías capítulo por capítulo. Porque muita gente está pensando que está acontecendo de problema no planeta Terra, bota a culpa, foi Deus, é Deus. Outros dizem, não, é o demônio. Não. Agora no 24 do profeta Mateus, é que realmente é filho contra pai, Deus que está mandando? Não, é o inimigo que está usando filho contra pai e pai contra filho. Então você está percebendo que nós estamos preparando essa série com muito carinho para você. Então você precisa entender que nós estamos aqui delineando passo a passo os caminhos para que você possa seguir, de modo que você possa ser chamado como Jó foi chamado, de justo. Então o justo não é aquele que não peca, o justo é aquele que aceitou a Jesus como seu salvador pessoal. Isso é o importante, tá bom? E eu quero que vocês percebam isso. Agora nós vamos pular. Eu queria que o senhor cantasse pra gente aqueles assobios. Eu queria. O senhor estava subindo, estava aparecendo aqui, continua. Porque o senhor vai fazer louvor, porque agora eu vou falar do amigo de Jó, aquele Eliú, sabe aquele menino? O menininho que não sabia nada, era um estagiário de Jó, deu a maior lição a Jó, que acabou convertendo ele. Jó era analfabeto ou tinha leitura? Ele era juiz, devia ter muita leitura. Já sou missionário sem nenhuma letra. Zero sem leitura. Mas como é que o senhor lê então a palavra? Pelo Espírito Santo. Olha, tá vendo? Porque na verdade. Depois eu vou apertar. Por isso que eu falo que aí depois eu vou... procura. O Jó procura. Depois eu vou apertar a pausa aqui e a gente continua sobre isso. É Deus usando nós como vários profetas para respondendo a palavra. Eu quero, depois a gente vai continuar. Aí a diferença dos profetas de Deus e dos servos de Deus que não é profeta. Porque os servos de Deus que não é profeta, ele procura resposta a Deus. Mas o que significa essa palavra, Senhor? O que significa essa palavra, Senhor? Espírito Santo, que palavra é essa, Espírito Santo? Que palavra é esse, Jesus? Que palavra é esse, Deus Pai? Que palavra é esse? Onde é que eu vou, Deus? E o profeta de Deus, Senhor, me ensina onde é que eu vou. Com quem é que eu vou falar? O Senhor fala que não pode andar sobre a carne, mas que vem andar sobre o Espírito. Nós estávamos falando... carne é carne, Espírito Santo é Espírito Santo. Meu irmão profeta, nós estávamos falando da qualidade da pessoa que Deus quer. Só que eu não estou puxando tapete seu não, irmão. Eliú, foi você que convidou eu, né? Eliú, ele fala... Não, é um prazer tê-lo aqui. Eliú, ele fala... Eliú, ele dá uma reprimenda para Jó. E de algum modo, Jó acaba se convertendo e aceitando a mensagem de Eliú. Eliú era o menininho que não sabia de nada. E Jó era o juiz de Israel. E aí Eliú começa assim, ó. Então, aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó. Os amigos de Jó falaram, você está pecando, homem. Todo mundo está vendo. Se você está com essa doença, isso acontece para endemoniado, para pecadores. Mas Jó não aceitava. Ele falava, não, eu não pequei. Porque Jó era justo aos seus próprios olhos. Jó sabia que não tinha pecado. Então, acendeu-se a ira de Eliú. Eliú era filho de Baraquel, um menino. Eliú devia ser um estagiário de Jó. Estava ali só para ouvir a conversa dos homens sabidos, que era Jó e seus 3 amigos.
Zofar, ele faz e Bildade. E aí ele começou assim, ó. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos. Ele ficou muito bravo com os amigos de Jó, porque não achava como responder. Só que eles estavam condenando a Jó. Eles não conseguiam combater Jó, mas estavam condenando ele. E Eliú esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que eles. Vendo, pois, Eliú que já não havia mais resposta na boca daqueles homens, a sua ira se acendeu e ele começou: eu sou de menos idade, sou um menino, e vós já sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Uma posição de combater o mal com o mal. Ele não, ele está ouvindo, agora Jó está só ouvindo, quietinho. Eu digo assim, dizia na hora eu. Que ele se raivou, né, no português brasileiro, se raivou. Ele estava bravo com os colegas dele. Ele entrou numa forma de combater o mal com o mal, né? E Jesus fala que no lugar de combater o mal com o mal. É. Então dizia eu. O cara me xingou, eu de corno, aqui, um grande você vai igual que subiu para cima, para orar. Aí estava me xingando, de cabo safado, você vai igual, porque você está fazendo tudo errado aqui. Aí eu não me raivei não, mas quando ele me xingou de corno, aí veio aquele negócio dentro de mim. Eu disse, peraí, que eu vou picar a mão nas orelhas. Aí passou correndo aqui, aí os irmãos disseram, você tá... Foi o cara que tirou você fora do sério, irmão? Os irmãos estavam fazendo preparo físico. Eu digo, porque eu quero picar a mão nas orelhas. Aí ele entrou dentro do mato lá, ó, você quer dizer que já está com mais de 3 meses, que ele não apareceu mais aqui. Ficou com medo. Foi. Dizia eu, falem os mas dias depois eu pedi perdão, e a multidão dos anos. O senhor fez eu sentir que eu entrei na carne bastante. Ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendidos. Deus está falando aqui para o menino que não sabia nada, e o menino está falando para Jó que a sabedoria, como disse lá no capítulo 28, a sabedoria, ela só vem de Deus. Não existe outra fonte. Ainda que o menino não sabia nada, era só um estagiário, ele trabalhava no escritório de Jó, porque Jó era juiz, seus amigos também, e ele só ajudava ele, entende? Aí ele está falando aqui, ó, a sabedoria, ela vem de Deus. O espírito de sabedoria, ele tem que vir de Deus. Ai, até perdi aqui agora. Você acredita que quando o Senhor me capacitou como missionário da palavra, sem leitura, foi o primeiro livro que eu comecei. Chega as páginas, ficou escura, de tanto eu abri. Parecia que a Bíblia todinha isso era só o livro do Jó. Aí chega e escureceu, pai. Aí eu tive de comprar outra Bíblia, né? E tem uns irmãos que dizem, ó, você não pode ficar com a Bíblia aberta no Salmo 91 todos os dias. Aí e eu pensei, eu digo, e eu abria no livro do Jó. E começou depois a ler misteriosamente. Aí pouco nós Deus tocou de mim para expulsar demônio, legiões de demônio ao redor de mim e de todas as nações que o Senhor, hoje eu com uma vaso intercessor, de orar por todas as tribos de língua e por todo o continente do planeta Terra, né? Dos 4 continentes. Né? Aí então, o Senhor fez eu ficar focado no Salmo 91. Salmo 91. Eu, quando acabar esse vídeo... Agora o terceiro, ó, irmãozinho. o Senhor fez eu confessar no meu viver. Quando acabar esse vídeo aqui, eu vou fazer um só contando a experiência do senhor. Tá bom. O senhor vai contar a sua experiência, entendeu? E aí nós vamos colocar no YouTube, vamos colocar nessa série, tá bom? Só que a gente precisa terminar isso aqui. A gente precisa falar sobre o servo de Jó, o Eliú. Ele está agora falando para Jó. E ele fala assim, ó, existe um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendido. Quando você termina aí, Deus. Eu vou orar lá. Não, mas continue aqui, eu estou terminando já, é minutinhos. É porque... Ó, é só daqui até aqui, ó. Que a palavra de Deus... Porque o senhor precisa cantar. Eu falei que ele estava cantando, aí eu chamei, ele parou de cantar. A culpa foi minha. Eu tenho que orar, irmão, porque
o Espírito Santo cobrou de mim agora. E aí, mas o senhor vai cantar mais um pouco? Depois, quando eu orar. Porque o Espírito Santo ele cobrou de mim agora. Olhe por nós. Olhe pelo canal Vigia das Pessoas. Ai de mim quando o Espírito Santo toca em mim para... Ore para que as pessoas percebam que o nosso trabalho, apesar de... um homem morto se eu desobedecer o Espírito Santo. Porque... Apesar de simples, o nosso trabalho ele está bem feitinho para que as pessoas compreendam que o Deus poderoso que mora no céu é o que nos sustenta, tá bom? Tá bem. E aí nós vamos continuar depois. Eu quero gravar a sua experiência, me chamou a atenção. Se eu desobedecer o Espírito Santo, eu sou um homem morto. Nós somos, todos. Deus abençoe o senhor. Depois a gente continua essa conversa, tá bom? Meu irmãozinho é um espetáculo. Todo dia a gente ouve ele aqui louvando ao Senhor. Agora, me surpreendeu o fato dele dizer que é analfabeto. Ele lê a Bíblia, somente a Bíblia. Então, um dia a gente vai pegar ele aqui, o tiozinho, e eu vou deixar ele gravar e falar à vontade até esgotar. Porque a gente sabe que é um servo de Deus. Saudações, cavaleiro. É uma pessoa que está bem intencionada, não é? E é uma prova viva de que Deus usa quem Ele quiser, a hora que Ele quiser e como Ele quiser, tá bom? Então, continuando aqui, nós já vimos que Jó é o tipo de justo que vai viver nesse novo reino, que eu chamei de o 7º reino da terra. E o justo, ele precisa da sabedoria, que a sabedoria é o temor do Senhor, como nós vimos no capítulo 28. E aqui no capítulo 33, bom dia, cavaleiro, vá com Deus. No capítulo 33, a gente está mostrando aqui, Eliú, que é um estagiário de Jó, falando para ele, para que ele tomasse tenência, não é? Os grandes, os velhos, não são sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras, e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscáveis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões. Eliú está fazendo uma reprimenda aos seus colegas, e ele está dizendo: vocês não conseguiram convencer Jó de que ele está errado. Então agora ele vai tentar fazer isso. Para que não digais, achamos sabedoria, Deus o derribou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estão pasmados, não respondem, mas faltam-lhes as palavras. Esperei, pois, mas não falam, porque já pararam e não respondem mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Eis que o meu ventre é como um mosto sem respiradouro, e virá a arrebentar como odres novos. Ele está falando assim, em outras palavras: eu tenho que falar um monte de coisas para vocês, mas se eu não disser, eu vou estourar como um odre cheio de vinho. Quando você coloca o vinho no odre, o odre se expande. O vinho ele fermenta e cria gases, e aí o odre, que é feito de pele de animal, ele se expande quase a ponto de estourar. Falarei e respirarei, abrirei os meus lábios e responderei. Oxalá eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem. Queira Deus
que eu não seja jactancioso, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me, dispõe bem as tuas razões. E levanta-te, eis que vim de Deus, como tu, do Todo-Poderoso, também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesado sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falastes aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias: limpo estou, sem transgressão, pura sou, e não tenho culpa. Eis que ele acha contra mim ocasião, e me considerou como seu inimigo. Você está acusando a Deus, Jó, está dizendo Eliú. Põe no tronco os meus pés, e observa todas as minhas veredas. Eis que nisto te respondo: não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Você está sendo injusto com Deus, Jó. Você é um homem justo. Não, Jó, Deus é justo. Toda a justiça, ela precisa vir de Deus. Por que razão contendes você com ele? Porque ele não dá contas de nenhum dos seus feitos? Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Eu, em sonho ou em visão da noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua inspiração, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é como dores castigado e com incessante contenda dos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida apetecível. Você está sofrendo, Jó. Você está morrendo, Jó. Você está perecendo, Jó. Certamente você pecou. E aqui o menino Eliú tira as manguinhas de fora. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos que se não viam agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida ao que traz morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, que não desça a cova. Já achei ele. Alguém está morrendo e o Eliú fala: não tem mais jeito para você, Jó, a menos que um anjo do céu interceda, a menos que Deus tenha misericórdia de você e te restitua a vida. Sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância e tornará aos dias da sua juventude. Quando Jó ouviu isso, Jó teve que ter pensado: o Senhor está me prometendo vida e saúde, então na minha carne eu verei a Deus. Deveras orará a Deus, que se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá o homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitei, mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá luz.
Eis que tudo isso é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Fica calado, Jó. Se tem alguma coisa que dizer, responda-me, fala, porque desejo justiçar-te, senão escuta-me. Tu, cala-te, e ensinar-te-ei a sabedoria. O Eliú, que era apenas um menino, está agora com o dedo em riste na cara de Jó. E está falando, eu vou te falar agora o que é sabedoria. No princípio eu achei que ele estava sendo tolo, mas depois, como o irmãozinho disse, o Espírito Santo fala pra gente. E aí eu pensei 2 vezes e imaginei, ele está sendo usado por Deus para transmitir a Jó uma palavra de salvação. Respondeu mais Eliú e disse, ouvi vós, sábios, as minhas razões, e vós, entendidos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Jó, ele não entendia por que ele estava tendo uma doença incurável se ele não tinha culpa no cartório. Porque naquela época, todos eles, os 4, até hoje, a gente tem mania de falar, se você está sofrendo porque Deus deve estar te castigando. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água? Tá vendo? Ele está falando, você está zombando de Deus, Jó. E caminha em companhia dos que obram a iniquidade, e anda com homens ímpios. Porque disse, de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus há impiedade. Desculpa. E do Todo-Poderoso a perversidade. Porque, segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Então eles acreditavam que se Deus mandava doença para alguém, era porque esse alguém tinha pecado. Todos achavam isso, até Jó. E o irmãozinho aqui, o estagiário de Jó aqui, entrou na mesma pilha. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Deus não manda maldade para ninguém. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem dispôs a todo mundo, se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e seu fôlego? Toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Se Deus resolver recolher o espírito dos homens, todos a um momento pararia de viver. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os teus ouvidos à voz do meu discurso. Porventura, o que aborrece o direito governaria, e quererás tu de condenar aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á a um rei, ó Belial, ou aos príncipes, ó ímpios, quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra das suas mãos. Ele no momento morre, e até a meia-noite os povos são perturbados.
e passam, e os poderosos são tomados sem mão, porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte, onde se escondam os que obram a iniquidade, porque não precisa considerar muito no homem para o fazer ir a juízo diante de Deus. Quebranta os fortes sem que se possa inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, de noite os transtorna, e ficam moídos. Ele bate-lhes como ímpios, que são à vista dos que são à vista de quem os contempla. Porquanto se desviarem dele e não compreenderem nenhum de seus caminhos, para fazer o clamor dos pobres subisse até ele, e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então poderá contemplar? Seja para com o povo, seja para com um homem só, para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo. Na verdade, quem disse a Deus, sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-mo tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer. Virá de ti como há de ser recompensa, para que tu a desprezes. Faze tu, pois, e não eu, a escolha de que, e logo o que sabes, fala. Os homens de entendimento dirão comigo, e o varão sábio que me ouvir, Jó falou sem ciência, e as suas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até o fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos, porque ao seu pecado acrescenta a transgressão, entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas razões. E continuou Eliú: tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Claro que não, porque dissestes, de que te serviria, que proveito tiraria mais do que o meu pecado? Eu te darei a resposta, a ti e aos teus amigos agora. Atenta para os céus e vê e contempla as mais altas nuvens que estão mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhes farás? Se fores justo, que lhes darás ou que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu? E a tua justiça aproveitaria a um filho do homem? Por causa da grandeza da opressão, eles clamam, eles chamam por causa do braço dos grandes. Mas ninguém diz, onde está Deus, quem me fez? Que dá salmos entre a noite, que nos fez mais doutos do que os animais da terra, e nos fez mais sábios do que as aves do céu. Clamem, porém, ele, e não responde por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. Enquanto ao que dissestes, que não verás juízo, há perante ele, por isso espera nele. Mas agora, porque a tua ira ainda se não exerce, nem grandemente considera a arrogância, logo Jó em vão abre a sua boca, e sem ciência multiplica a palavra. Espera-me um pouco, e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião ao meu Criador, atribuirei a justiça, porque a justiça é só em Deus, porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Comigo está um que é sincero em sua opinião. Eis que Deus é muito grande
e contudo a ninguém despreza. Grande é a força do coração, não deixa viver ao ímpio e faz justiça aos aflitos. Do justo não tira os seus olhos, antes com os reis do trono se assenta para sempre, e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões e amarrados em cordas de aflição, então lhes faz saber as obras deles, as suas transgressões, porquanto prevalecem nelas. E revela-lhe aos seus ouvidos para o seu ensino. E diz-lhes que se convertam da maldade, se ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem a espada, serão passados, serão mortos e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira e, amarrando-os ele, não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade e a sua vida perece entre sodomitas. O aflito livra da sua aflição e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio de juízo do ímpio. O juízo e a justiça te sustentam, porquanto há furor. Guarda-te, que porventura não sejas levado pela tua suficiência, nem te desvie a grandeza do resgate. Estimaria ele tanto tuas riquezas ou todos os esforços da tua força, que por isso não estivesses em aperto? Não suspires pela noite em que os povos sejam tomados de seu lugar. Guarda-te e não declines para a iniquidade, porquanto isso escolhestes antes que a tua miséria. Eis que Deus exalta com a sua força quem ensina com ele. Quem lhe pedirá conta do seu caminho? E quem lhe disse, tu cometestes maldade? Quem somos nós para questionar as obras de Deus? Lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens a veem, e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande, e nós não o compreendemos, e o número de seus anos não se pode calcular, porque reúne as gotas das águas que derrama em chuvas de vapor, a qual nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura, também se poderão entender as extensões das nuvens e os trovões das suas tendas? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre os altos do mar, porque estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as mãos encobre a luz e a proíbe de passar por entre elas. O que nos dá a entender o seu pensamento, como também aos gados acerca do temporal que sobe. Sobre isso também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o ouvia por debaixo de todos os céus, e a sua luz até aos confins da terra. Depois disso, brama com grande voz, troveja com a sua alta voz, e ouvida a sua voz, não tarda com estas coisas. Com a sua voz troveja, Deus maravilhosamente faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque a neve diz, cai na terra, como também
Porque a neve diz, cai na terra, como também ao aguaceiro e a sua forte chuva. Ele sela a mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. E as animalias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Das recâmaras do sul sai o pé de vento, e do norte o frio. Pelo assopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se endurecem. Também com a umidade carrega as grossas nuvens, e esparge a nuvem da sua luz. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda, para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo, seja para a correção, seja para a sua terra, ou para a beneficência que o faça vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossuras nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como os teus vestidos aquecem quando do sul acalma sobre a terra? Desculpa. Ou estendeste com ele os céus, que estão firmes como espelho fundido? Ensina-nos o que lhes diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito, ou desejaria um homem que ele fosse devorado? E agora não se pode ver o sol que resplandece nos céus, mas passando o vento e purificando-os, o esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. O poder de Deus está além das nuvens. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso o temem os homens. Ele não respeita os que são sábios de coração. Depois dessa reprimenda, Jó caiu em si. Jó entendeu que Deus é... Vai com Deus, meu irmão. Que Deus é poderoso, que Deus pode resplandecer, apesar das nuvens grossas que estão sobre nós. Jó compreendeu que Deus estava prometendo a ele vida e saúde. Então é isso, meu irmão, que as reprimendas que o Eliú fez a Jó possa servir para nós. Que as palavras do menino ignorante Eliú, que depois se torna sábio, ele falou, eu sou sábio, agora estou falando. Na verdade, eu penso que ele estava inspirado por Deus. Como disse o nosso irmãozinho, o cantor, ele estava assobiador, né? Deus, ele usa as pessoas, ainda que elas não saibam ler ou escrever, como ele vai fazer um dia o seu testemunho. Deus, ele usa qualquer um de nós. Não há sabedoria em nós. Como foi dito aqui, no vídeo anterior, o princípio da sabedoria está em temer a Deus. É isso que nós precisamos compreender. Temer a Deus, dar-lhe glória e ter consciência de que o juízo está próximo de nós. Esse vídeo e o anterior, eles foram introdução para o 7º reino na terra. O reino estabelecido pelo Messias. Jesus foi aclamado. Ele foi ovacionado rei, mas ele não aceitou a aclamação, porque ele disse,
meu reino não é desse mundo. O meu reino é lá de cima. A partir de agora, nós vamos discorrer sobre sobre essa saga de Cristo como o novo rei de Israel, ou como o rei de Israel. Obrigado. Que você continue conosco. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.